tomar a palavra de Deus naquilo que é o tema de inspiração do nosso encontro. Abramos mais uma vez São João, capítulo 17, versículos 22 e 23. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Agora vem o problema de tradução. Lá está escrito assim: para que todos sejam aperfeiçoados na unidade. Aqui na Bíblia da Ave Maria está escrito assim: para que sejam perfeitos na unidade. Outras traduções trazem: para que sejam completamente um, totalmente um. Final das contas, qual é a tradução? O latim, que é quem influenciou essa tradução e a tradução da Bíblia da Ave Maria, diz ut sint consumati in unum. Consumati, né? Consumados, quer dizer perfeitos, quer dizer chegou ao fim. Mas o que é que está lá no grego? O texto grego diz assim: Hina osin teteleomenoi eis hen. A palavra é complicada de pronunciar até. Teteleomenoi. Telos. Vamos ver os teólogos aí. Filósofos também sabem disso. O que é teleologia? Das finalidades, né? O telos em grego, telos é finalidade. Muito bem. O verbo que é usado aqui vem dessa raiz, telos, finalidade. Ou seja, é o verbo que se usa para dizer algo que alcançou a sua finalidade, o seu telos. Então, acertou o alvo. Isso quer dizer que ele está falando da finalidade da nossa vida. A finalidade da nossa vida é ser um. Mas como? A finalidade da nossa vida é ser um. Como? Eu neles e tu em mim. Jesus está falando com o Pai. A finalidade da nossa vida é sermos unidos a Jesus e Jesus unido ao Pai. E aqui nós entramos então em todo um tema teológico. Eu não sei se vocês verão isso na teologia um dia, então eu peço licença para dar aula de teologia. Não vai ser muito comprida não, são 10 minutinhos de aula de teologia. Mas me permitam dar aula de teologia, porque é importantíssimo isso que eu vou dizer. Se quiserem, anotem, né? Se quiserem, comprem a fita. Se não querem anotar, estão com preguiça, para ouvir mais uma vez, porque isso muda tudo na nossa teologia e muda tudo na nossa vida. Então, vou dar uma pequena aula de teologia aqui. A pequena aula de teologia se encaixa numa matéria chamada o Tratado da Graça. É o Tratado da Graça, de Gracia. Tratado da Graça. E nós entramos aqui dentro de um problema e de um conflito, que foi um problema e um conflito bastante candente antes do Vaticano II, durante a década de 50, que é todo o conflito que houve entre o famoso teólogo Padre Henri de Lubac e uma série de outros
que eu não vou mencionar o nome porque são os perdedores da história, então não vamos difamar as pessoas, uma série de outros padres que o acusavam de herege. Por causa desta doutrina que eu vou ensinar para vocês, o padre Henri de Lubac, na década de 50, ele foi silenciado pelo Papa Pio XII, tido como suspeito herético. Ele permaneceu firme, obediente, silente, calado, obediente à Igreja. Com a morte de Pio XII veio o Concílio Vaticano II, e o Concílio Vaticano II adotou a teologia antes condenada. Não é que ela foi condenada, não foi condenada, mas era tida como suspeita. Então, nós vamos aqui mergulhar numa das grandes conquistas do Concílio Vaticano II. Do que é que se trata? É uma coisa que parece boba, mas que muda a nossa vida em tudo. A pergunta é a seguinte: existe para o homem uma finalidade natural? A pergunta parece idiota, mas não é idiota. Por quê? Porque nós estamos enraizados na tradição de Santo Agostinho e nós sabemos muito bem que nós temos uma finalidade sobrenatural. Santo Agostinho diz assim, primeira frase das Confissões, lá pelas tantas, ele diz: Senhor, fizeste-nos para vós, e o nosso coração está inquieto até que não repousa em vós. A maioria de vocês já ouviu essa frase, não é verdade? Senhor, fizeste-nos para vós, e o nosso coração está inquieto até que não repousa em vós. Isto quer dizer, vejam só, a teologia católica que o padre de Lubac resgatou, isso quer dizer que não existe finalidade puramente natural para o homem. Isso quer dizer que o homem, se ele tem uma finalidade, ela está em Deus, é uma finalidade sobrenatural. Parece idiota, mas agora eu vou pôr um exemplo e vocês vão ver que a coisa complica. Uma vaca no pasto. A vaca no pasto está feliz. Ela tem comida. Ela pode ter atos sexuais. Ela pode dar à luz, ter crias. Ela pode dar de mamar aos seus bezerros. E ela está cheia de contentamento consigo mesma. A vaca tem na natureza dela tudo, atenção, tudo, absolutamente tudo que ela precisa. A vaca não fica insatisfeita. A vaca não fica suspirando, mas tem alguma coisa faltando. A vaca não fica incomodada. A vaca está feliz porque ela alcançou tudo aquilo que ela tinha que ser enquanto vaca. A vaquidade dela, o seu ser de vaca foi consumado. Nós poderíamos dizer que a vaca está teteleiomena. Ela alcançou o seu telos. Ela alcançou sua finalidade. Ela é uma vaca feliz. Ela pode fundar o sindicato das vaquinhas felizes. E pronto. Mas com o homem não é assim. Com o homem não é assim. O homem é um bicho defeituoso, entre aspas.
Por quê? Porque ele não se satisfaz com a sua natureza. Dê ao homem toda a comida que ele sempre sonhou, todo o dinheiro que ele sempre sonhou, todo o sexo que ele queira ter, todo o prestígio, toda a fama, todo o sucesso, todo o amor, todo o carinho, tudo. Imaginou? Tudo que você sempre sonhou, você receber agora, tudo que você sempre sonhou, humanamente, aqui nesse nível de natureza, tira Deus fora dessa história. Larga a mão de Deus. Tudo aqui desse mundo, o que você sempre sonhou, o paraíso. Tipo o paraíso lá que os muçulmanos sonham, né? Que todo suicida sabe que do outro lado lá estão 100 virgens esperando por ele, né? Muito bem, esse paraíso, as virgens esperando, né? Fazendo festa, lá vem ele, gente. O seminarista gosta de mal feito, não é uma coisa triste. É só você dar asa que eles voam. Mas vejam só, deixa eu ser bem clarinho. Se o paraíso fosse isso que os muçulmanos pregam, o paraíso seria o inferno eterno. Porque uma vida eterna, nestas circunstâncias aqui, por mais bonito que seja a sua vida, gente, é a desgraça total. Deixa eu dizer para vocês, vocês assistiram O Senhor dos Anéis? Anda no cinema, né? Tudo bem. Pouca gente sabe que o autor do Senhor dos Anéis é um católico, mas desses catolicões, católico mesmo, e que existe uma teologia estupendamente católica e maravilhosa atrás daquela obra. Pouca gente sabe. Vê aquele diabinho lá e acha, coisa do diabo, sai correndo. Idiotice. Não é verdade. O J.R. Tolkien, o escritor, ele não somente é um grande católico, ele foi criado por um padre. Porque a mãe dele morreu muito cedo e deixou ele e os irmãos dele para serem cuidados por um padre, que foi o tutor deles. Não somente isso, ele se casou e teve o primeiro filho, foi um padre. E existe uma teologia fantástica atrás daquele Senhor dos Anéis. Vocês sabem que no Senhor dos Anéis tem os homens e tem os elfos, aqueles bichinhos de orelhinha meio pontuda, né? Simpáticos. Muito bem. Vocês sabem que existem várias raças no Senhor dos Anéis. Tem os anões, tem os hobbits, tem os homens, tem os elfos, tem os orcs, tem os uruk-hai, tem etc. Seres fantásticos. Mas nada disso existe. Larga de ser idiota. Larga de ser idiota. Nada disso existe. Eu sei que não existe. Todo mundo sabe que não existe. Tem alguém achando que aquilo lá existe? É claro que não existe. Mas são encarnações de facetas, de aspectos da pessoa humana. Cada raça daquela é uma encarnação de um aspecto da pessoa humana. Muito bem. Na teologia de Tolkien, os homens e os elfos são filhos de Deus. Os hobbits e os anões, etc. Esses não são filhos de Deus. Mas os elfos e os homens são filhos de Deus. E Deus deu a cada um deles um presente. Aos elfos, Deus deu de presente a imortalidade. Eles não morrem a não ser que você mate, né? Mas eles não morrem de doença. Deus deu de presente a imortalidade. Aos homens, Deus deu de presente
a morte. E se nós olharmos para os elfos, iremos ver que o presente dos homens foi maior. Por quê? Porque os elfos vivem uma vida belíssima, eles têm dons extraordinários que os homens não têm, né? Eles têm uma série de coisas, alimentos especiais, comidas especiais, visão especial, tudo especial. O elfo é um super-homem, né? O elfo é especialíssimo. Muito bem. Os elfos, com tudo isso de especial, eles vivem centenas e centenas de anos. Depois de alguns séculos de vida, eles ficam profundamente tristes e se recolhem, uma espécie de hibernação, e ficam lá recolhidos, tristes, deprimidos. E vários anos depois eles voltam ao convívio com os outros, mas nunca mais são os mesmos. O que é que Tolkien está querendo nos mostrar com isso? Que a vida neste mundo, se ela fosse perpétua, seria uma tragédia. Nós chegaríamos a um ponto em que estaríamos entediados com essa vida. Essa vida, nós não íamos mais dar conta desse negócio. Porque esse mundo, por perfeito e maravilhoso que ele seja, ele não nos sacia. O contentamento ingênuo e feliz da vaquinha no pasto não serve para nós. Nada, repito, nada neste mundo é capaz de nos saciar. O homem que comete seus maiores pecados, sem saber, está buscando a Deus. Porque ele está buscando uma felicidade infinita. Infinita. Só que não encontra. Não encontra. A pessoa que se prostitui e que tem inúmeras relações sexuais está buscando a Deus sem saber. O capitalista que quer acumular riquezas e riquezas e riquezas está buscando a Deus sem saber. Nós, quando pecamos, estamos buscando a Deus sem saber. O Papa João Paulo II disse, há uns anos atrás, no Dia Mundial das Comunicações, ele fez uma cartinha, e ele disse uma frase assim: pecado é buscar a Deus onde ele não se encontra. Percebeu o negócio? Pecado é buscar Deus onde ele não se encontra. Então, nós nascemos para Deus. É por isso que nós somos um animal, aspas, muitas aspas aqui, porque você vai entender que não é bem essa palavra. Nós somos um animal defeituoso. Todos os animais encontram na sua própria natureza a resposta para os seus anseios. O homem não encontra na sua natureza a resposta para os seus anseios, porque criaste-nos para vós, e o nosso coração está inquieto até que não repousa em vós. Portanto, não existe uma felicidade natural para o homem. Repito, não existe uma felicidade natural para o homem. Deus, quando pensou o homem adotado, pensou o homem na sua divindade. O homem nasceu não para este mundo, nasceu para a Trindade, nasceu para viver a comunhão eterna e perfeita. Este é o nosso telos, como está escrito no nosso versículo aqui. O nosso versículo diz: eles, eu neles, e tu em mim. Isso é a Trindade, isso é a glória celeste. Essa é a felicidade de Deus. Para que sejam perfeitos, para que encontrem o seu telos, para que encontrem a sua finalidade de forma una, para que se realizem, para que sejam felizes. Nós queremos ser felizes. Cada célula do nosso corpo pede felicidade. Cada respiração nossa pede felicidade. Cada pecado nosso é um grito, equivocado, mas é um grito por felicidade. Ninguém peca porque
porque quer ser infeliz? Ninguém, nem mesmo o suicida. Até aquele que comete suicídio, comete esse tremendo e terrível pecado porque quer parar com o sofrimento e se aliviar. Todo mundo peca porque quer ser feliz. O pecado é a maior prova, é a prova universal, é a prova incontestável de que o homem quer ser feliz. O problema é esse aqui: nós batemos de porta em porta e não encontramos essa felicidade. Se nós formos em todas as portas deste planeta e do universo, se nós formos, não encontraremos a felicidade. E é por isso que tanta gente casa, separa, divorcia, junta outra vez, porque está buscando a felicidade, mas está buscando no lugar errado. Está buscando no lugar errado. Mulher nenhuma vai dar a você a felicidade que você quer, mesmo que você tenha vocação para o matrimônio. Novamente o Tolkien. Tolkien uma vez escreveu para um filho dele, Christopher, um filho que estava noivo já, ia se casar, e ele escreveu uma carta para o filho, dizendo assim: meu filho, desde o final da Idade Média, as nossas músicas, nossas poesias, nossos romances cantam a mulher como se ela fosse uma deusa, a estrela, o luminar de nossas vidas. Mas isso é um tremendo equívoco. A mulher não é nada disso. A mulher é simplesmente uma companheira de naufrágio que, como nós, tem a sua alma em perigo. Esse é o conselho de um pai para um filho que vai casar. A mulher é uma companheira de naufrágio, não é uma deusa. Nós precisamos, se você se casa, quem se casa e precisa da sua esposa, porque ela é sua companheira para atravessar o mar dessa vida, para chegar lá, na meta final. Mas ela não é deusa, ela é sua companheira. Companheira de naufrágio, porque somos todos náufragos do pecado original. E todos nós temos a alma em perigo. Então, por isso, meus queridos, não há nada neste mundo, não há nada de, vamos usar uma palavra técnica e teológica, não há nada de criatural. Nenhuma criatura é capaz de saciar a nossa sede. O homem é um animal defeituoso porque ele tem uma sede de uma água que não existe na condição da natureza. Esta água só existe em Deus, porque esta água é Deus. Eu não vou contar para vocês aqui toda a história do conflito da natureza pura, natureza não pura, etc e tal, a opinião que, porque tudo isso nasceu de um texto de Santo Tomás de Aquino. O texto não resolvia o problema, e aí, a partir disso, criaram-se dois tomismos. Um que seguia a opinião de Caetano e outra que seguia a opinião de Baio. Acontece que Baio foi condenado, ganhou o caetanismo, e aí nós ficamos presos, mas as duas posições eram desequilibradas, tanto Baio quanto Caetano eram posições equilibradas. Acontece que só um foi condenado, e aí de repente o outro extremo lá ficou. Tudo bem, resumindo e fechando aqui a história, é o seguinte: nós nascemos para Deus e não existe nenhuma felicidade neste mundo definitiva e verdadeira a não ser Deus. Qual é o problema? O problema é que existe entre nós
Um caetanismo de direita, um caetanismo de esquerda dentro da Igreja Católica. No Ocidente nós ficamos marcados por essa tragédia e nós agimos como se houvesse uma felicidade humana, natural, sem Deus. Nós agimos como se houvesse uma felicidade sem Deus. Querem ver? Vamos ver. Teologia da libertação. Virá o dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nessa terra reinar a liberdade. Virá o dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nessa terra reinar a liberdade. Chega. Olha lá, presta atenção. Vai chegar um dia em que nessa terra vai haver uma felicidade, vai haver um reino aqui. E nós seremos felizes aqui, antes da posse do paraíso de Deus, da visão beatífica de estar com Ele. Isto é herético, me desculpem, mas isso é inaceitável. O máximo que nós iremos fazer na história da humanidade é conter o pecado e o mal e fazer progredir um pouquinho mais o nosso mundo aqui. Mas as pessoas continuarão nascendo com o pecado original. Eu não sei onde é que Karl Marx tinha a ideia idiota. E o que é pior, tantos milhares e milhões de idiotas seguiram o idiota mor. A ideia idiota de que vai acontecer um dia em que nós teremos a sociedade perfeita. Mas espera lá, as pessoas não vão mais nascer invejosas como nascem hoje? Não vai mais acontecer isso? Não vai mais acontecer avareza, ganância? Gente, eu vejo meus sobrinhos. O guri não tem idade para pecar, não é capaz ainda de pecar. Cadê Padre Wagner para dizer que idade que nós podemos pecar? A gente pode pecar a partir dos 7, geralmente diz a teologia clássica, né? Gente, o guri tem 4 anos de idade e não é capaz de pecar. Mas a gente já vê que ele é inclinado para o mal. Pode rir, porque você está rindo de você mesmo. Nós estamos rindo da gente, nós somos assim. O guri chega lá, é meu, arranca e vai embora. Já é ganancioso, desde pequeno. Não é capaz de pecar e você já vê a ganância. Gente, que evento vai acontecer então que vai parar com a história e de repente vai surgir essa sociedade maravilhosa, etc e tal? Não vai acontecer. Nós vamos lutar assim, do jeito que nós estamos lutando assim, até a consumação dos tempos, até o Senhor retornar. E então sim, vai acontecer algo diferente, haverá novo céu e nova terra. Mas em Deus. Novo céu e nova terra em Deus, não aqui, não desse jeito. Eu disse que existia isso, caetanismo de direita, caetanismo de esquerda. De direita. Acontece isso, pega os nossos bispos já, os mais velhotes, assim, mais conservadores, né? Já de seus 70 anos de idade. Você pega esses mais velhões assim, e você vê que na cabeça deles e na nossa cabeça existe uma espécie de mundo com 3 andares. Esse mundo onde nós nos encontramos é um mundo neutro, um mundo perfeito. Preste atenção, porque isso é importante. Nós estamos nesse mundo aqui, mas eles esquecem que nós temos inclinação para o mal. Nós somos um mundo neutro. Se eu me comportar direitinho, irei para o céu, mas eu tenho todas as forças e toda a possibilidade de me comportar direitinho. Se eu não me comportar bem, eu vou para o inferno. Mas isso aí é porque eu fui muito malvado.
vejam, não existe esse mundo neutro de 3 andares. O mundo neutro que está aqui, aqui nós não estamos nem afetados pelo mal, não acontece nada, nós somos bonzinhos, nascemos bonzinhos, se comportarmos bem vai para o andar de cima, se comportar mal vai para o andar de baixo. Um mundo de 3 andares. Isso é idiotice. Porque neste mundo onde nós vivemos já acontece a batalha espiritual, não é um mundo neutro. Nós já nascemos inclinados para o pecado, nós já nascemos distorcidos, nós já nascemos derrotados, nós já nascemos com uma natureza decaída. E essa idolatria que acontece na teologia católica tradicional, a idolatria da natureza, de chegar e dizer, não, mas a natureza humana, mas a natureza humana muitas vezes é a idolatria de uma natureza distorcida, deformada. Santo Tomás de Aquino teria nojo da nossa teologia tradicionalista, porque ele não era assim. Porque graças a Deus Santo Tomás não era tomista. Graças a Deus Santo Tomás não era tomista. Santo Tomás era o grande místico que foi. Gente, esse tradicionalismo de achar que nós estamos aqui num mundo neutro e que nós vamos ser capazes de fazer tudo e tudo em um otimismo de Alice no País das Maravilhas, né? Poliana, eu estou feliz. Não existe esse mundo cor-de-rosa. Eu não vou fazer um mundo pessimista e dizer que a natureza humana está completamente... Até os pobres coitados que morreram lá no tsunami, sem batismo, sem nunca ouvir falar de Jesus, aqueles homens lá que morreram, aquelas mulheres que morreram, sem nunca ter ouvido pronunciar o nome de Jesus Cristo, eles eram marcados pela graça de Jesus, o homem nascido em Belém. Eles foram criados nesta graça. Esta é a nossa teologia católica mais saudável, mais inteira, mais verdadeira, e isso é o Vaticano II. Eles têm a graça de Jesus Cristo, mesmo sem saber. O que não quer dizer que o batismo é desnecessário, o que não quer dizer que o cristianismo é desnecessário, não estou dizendo nada disso. Mas não existe natureza pura. Isso daí até Pio XII diria, é isso mesmo, padre? Não existe natureza pura, porque toda a briga que houve lá na década de 50 foi em cima de uma hipótese. Qual era a hipótese? E se o homem tivesse natureza pura, haveria felicidade natural? Sim, haveria felicidade natural. Vai fazer uma briga dessa por causa de uma hipótese. Não existe e se o homem não tivesse a graça. Só existe um tipo de homem que nós conhecemos, é o único que nós conhecemos na face da terra, é o homem que já recebeu a graça de Jesus Cristo de alguma forma. É claro que a graça tem também intensidade. Então, com o batismo, as raízes se aprofundam na graça. Eu não estou dizendo que o batismo é indiferente. Não é? A gente sabe que existe uma diferença de intensidade. Deus está presente em todos os lugares. Deus está presente na Eucaristia. Então quer dizer, está presente em todos os lugares, está presente na Eucaristia. É a mesma coisa? Não. Existe diferença de intensidade, não é isso? Existe diferença na intensidade dessa presença. A mesma coisa, nós dizemos da graça. Todos os homens têm a graça. Os batizados têm uma diferença, é claro, é evidente que tem uma diferença. Não venho dizer que o batismo é só para tomar consciência de que você é filho de Deus. Deixa isso para os teólogos liberais. Nós somos um pouquinho mais inteligentes que isso. Gente, por que é que eu estou batendo nessa tecla e dando aula de teologia para vocês nesta noite? Por uma razão muito prática. Não é teoria teológica. É uma razão muito prática para a minha vida e para a sua vida. Pare de ser idiota. E pare de procurar felicidade neste mundo sem Deus. Porque nós fazemos isso todo o tempo, toda hora. Toda hora.
Isso nos impede de ser bons seminaristas, bons padres, bons cristãos. Por quê? Não, porque a gente eu não vou me doar, eu não vou me deixar pregar na cruz, eu não vou ser como os primeiros mártires cristãos, eu não vou para a morte feliz e contente da vida. Não vou fazer porque afinal das contas tem a felicidade lá no céu, mas eu também quero felicidade nessa terra. Também tem direito, né? Afinal das contas ninguém é de ferro. E isso instaura em nós uma duplicidade, de tal forma que nós somos, na verdade, a grande verdade é que nós criamos uma esquizofrenia teológica. Sabe o que é o esquizofrênico? É um cara com dupla personalidade, duas personalidades. Essa esquizofrenia está dentro de nós. Nós queremos ser felizes com Deus no céu, mas enquanto isso a gente aproveita aqui na terra. Gente, Deus criou este mundo e esse mundo é belo. Esse mundo é bonito. Esse mundo é maravilhoso. Vale a pena saborear este mundo. Vale a pena desfrutar as belezas desse mundo. Olha, gente, pelo amor de Deus, tem coisa tão boa nesse mundo. Aí você vai com um grupo de... Tinha uma historinha, um padre, um grupo de rapazes lá, sentado e organizado, dizendo, não tem coisa melhor do que mulher e cerveja. Aí o padre olhou assim, isso é porque você nunca comeu pudim. Isso é bonito. E existem coisas boas nesse mundo que vale a pena. Mas, meus senhores, o problema é o seguinte: é que nós pegamos as belezas de Deus e esquecemos o Deus das belezas. Santo Agostinho diz bem claramente, ele faz a comparação do anel. É como o noivo que dá um presente para a noiva, e a noiva fica tão empolgada com o anel que se esquece do noivo. É idiotice. Deus nos deu esse mundo, é o grande presente de Deus para nós, é sinal do amor de Deus, é beleza de Deus. Que bom que esse mundo é assim. Que bom o calorzinho de Goiânia. Já pensou se a gente estivesse no frio de Petrópolis? Deus livre. Não é brincadeira, mas que bom, existem belezas nesse mundo, né? A gente vinha de ônibus lá de Cuiabá, e antes de chegar aqui, sei lá, umas 4 horas, né, tem uma parte aí, umas montanhas bonitas, né? Acho que chama Montes Belos até, não sei. Umas montanhas bonitas, umas colinas assim, muito graciosas, bonitas. Meu Deus, que capricho de Deus! Que capricho de Deus, que beleza! O mundo é bonito. O mundo é belo. O mundo é um presente de Deus. Mas a gente se esquece de Deus. A gente pega a criatura, coloca no lugar de Deus e distorce. Pecado é buscar Deus onde Ele não se encontra. Se você faz das criaturas um dom de Deus e vai para Deus é uma coisa, mas quando você é guiado pela tendência do pecado original, pela sua tendência distorcida, você vai para as criaturas e esquece de Deus, o negócio não funciona. E aí, o que é que acontece concretamente, já concluindo a nossa conversa de hoje? Acontece que nós começamos a instaurar essa esquizofrenia teológica, essa dupla personalidade. Nós começamos a instaurar uma vida dupla também no nosso sacerdócio, também na nossa vida de cristão, porque Deus parece que não basta.
Então uma coisa é, eu estou aqui, estou celebrando a missa, estou feliz, estou contente, etc e tal, com Deus. Mas aí depois a gente precisa dar um jeito de aproveitar também. Aí vem os padres que caem em todo tipo de vício, todo tipo de problema. E eu estou falando de mim, estou falando de vocês, estou falando de nós, não criticamos os outros lá fora. Não é? De instaurar uma vida dupla. Ele, padre, se entregou totalmente para Deus, mas não tudo. Espera lá, também não vamos exigir tudo. Né? Final das contas, será que eu não tenho direito também de ter o meu Honda Civic? Hã? Não, mas também, será que eu não tenho direito também de viver nas minhas festas? Será que eu não tenho direito? Então a gente fica buscando uma felicidade. Tem uma felicidade com Deus, mas tem também a felicidade desse mundo, entendeu? Dupla finalidade. Eu quero colocar no coração nosso nessa noite essa palavra. Eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos, realizados, que encontrem o alvo, que encontrem a finalidade. A finalidade de nossa vida é Deus, não tem outra. Não tem outra. Pode bater em quantas portas quiser, você está equivocado. Você está errado. A finalidade é uma só. Então, nós fizemos hoje essa nossa bela colocação teológica. Amanhã, prometo para vocês, nós vamos cavar um pouquinho mais fundo no nosso coração. Tá? Mas é preciso a gente primeiro, para progredir espiritualmente, a gente precisa colocar as bases teológicas disso tudo, porque senão não tem condições. Né? Nós não podemos ficar só num fideísmo assim, Jesus, aleluia. Né? Deixa isso para quem está com preguiça de estudar. Né? Nós precisamos ter uma teologia forte, sólida, colher verdadeiramente aquilo que são a nossa fé católica. Então, vamos concluir, só para não deixar cair no vazio, fazer uma breve oração, 2 minutinhos, e aí nós vamos fazer o intervalo. Vocês vão buscar a liturgia das horas para vir fazer o lucernário, tá? Então nós estamos adiantando, já são 9 horas, mas estamos adiantando as coisas, não sei se o coordenador permite, né? Para vocês irem para a cama mais cedo hoje, né? Então, religião cumprida demais, Deus quis, né? Religião cumprida não tem graça, né? Faz uma coisinha mais curtinha de noite. Então, vamos só deixar então cair essa palavra de Deus no nosso coração. Feche seus olhos, coloque diante de Deus. Senhor Deus de bondade, Pai de misericórdia, nós queremos nessa noite professar a nossa fé e dizer que nós cremos que nós nascemos para mergulhar na glória da Trindade. Senhor, nós queremos pedir perdão pelas vezes que fomos por aí mendigando felicidades longe de vós. É verdade, Senhor, as criaturas são belas, as coisas deste mundo são maravilhosas, mas elas perdem completamente o seu sentido longe de vós. Por isso, pedimos perdão pela nossa cegueira. Pedimos perdão porque, movidos e arrastados pelo nosso pecado original,
nós procuramos uma felicidade longe de vós. Achávamos que haveria felicidade sem vós. Até que não fomos tão maus assim. Nós queríamos ser felizes convosco, mas depois dessa vida passar. Porque nessa vida aqui nós acreditávamos que haveria uma forma do nosso coração estar tranquilo e em paz sem a vossa presença. Quantas e quantas vezes essa convicção afundou o nosso impulso missionário. Para que sair por aí evangelizando? Vai todo mundo chegar no céu mesmo? Enquanto isso, eu estava condenando os meus irmãos a passar este mundo sem a única felicidade que poderiam realmente encontrar, que é a felicidade de ser amado por vós e de entrar e de mergulhar no vosso amor já aqui na terra. Senhor, eu quero pedir essa graça para mim, essa noite, e para esses meus irmãos. Não deixei, Senhor, que se afaste de nós, nem um dia de nossa vida, a convicção de que não existe felicidade longe de vós. Não existe felicidade sem vos conhecer. O mundo lá fora, inquieto, se debate, querendo encontrar uma felicidade, mas não sabe o endereço. Não sabe que vós sois o endereço. Senhor, também dentro de mim existe um pedaço de mundo. Também dentro de mim existe um pouquinho de mundo que se debate e esperneia, querendo encontrar algum jeito de ser feliz, sem precisar de ser tão católico, sem precisar de ser tão dedicado, tão entregue. Senhor, sobretudo, eu vos peço perdão nesta noite por essa nossa tendência de instaurar e de viver uma vida dupla. Eu quero ser de Deus, mas eu também quero ser feliz de outros jeitos, e às vezes de jeitos até pecaminosos. Senhor, que essa palavra hoje colocada no coração dessas pessoas, que essa semente não seja arrebatada durante a noite pelo inimigo, mas que ela esteja aí amanhã para brotar e para germinar em todo o esplendor daquilo que quereis e desejais para nós. Por isso nós louvamos e bendizemos e dizemos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós